Abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12. 2 Samuel, capítulo 6, 11 e 12. Nós estamos gratos a Deus, porque estamos aqui para adorar a Deus na beleza das suas santidades. Nós cremos na sua presença, que Ele está aqui em nosso meio para nos abençoar nessa noite. Diz assim, todos acharam, irmãos, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a casa da cidade de Davi, com alegria. Somente até aqui. Irmãos, quando eu estava meditando nessa passagem, irmãos, quando esta arca, ela ficou aproximadamente 20 anos na casa de Abinadab, ela ficou desprezada por 20 anos, abandonada de uma maneira que ninguém fez nada por essa arca. E quando Davi assume o trono de Israel, antes de Davi governar Israel, quem governava era o rei Saul. E o rei Saul, ele governou a nação de Israel aproximadamente por 20 anos também, e nada ele fez por essa arca. Há, irmãos, um ditado popular que diz assim, você quer saber quem é o homem, quem que é o ser humano? Dá poder para essa pessoa. Mas Davi, irmãos, ele foi diferente. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, que todos os irmãos sabem basicamente isso. Davi, por ser o homem segundo o coração de Deus, mas Davi também teve falhas, Davi também errou, Davi também teve grandes dificuldades na sua vida. E Davi teve aqui, irmãos, uma dificuldade muito grande, quando deparamos para esse lugar, que quando Saul, ele sai da nação de Israel, entra Davi para governar a nação de Israel, e Davi entra com o seu ministério, com todos os principados, e a primeira pergunta que Davi faz para todos os presidentes, todos que estavam ali conselheiros, a primeira pergunta foi essa, aonde está a arca? Davi estava dizendo, sem a arca eu não consigo governar a nação de Israel. E a arca, os irmãos sabem por muitos e muitos pregadores que aqui passam, a arca simboliza exatamente a presença de Deus. Só que Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, Davi tinha caráter na sua vida. E Davi disse, eu não governo a nação de Israel se a presença de Deus não estiver comigo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos a presença de Deus, nós não podemos fazer nada. E Davi, ele faz uma grande caravana, pensando ele que estava fazendo do modo certo. Para ele estava tudo exato, para ele estava fazendo do modo mais especial, mas estava fazendo do modo errado. Mas como do modo errado, Davi ele pega grandes músicos e faz, digamos, um culto em praça pública e apresenta a Deus. Agora vamos trazer a arca para a nação de Israel, vamos trazer a presença de Deus para a nação de Israel. Achava ele que estava fazendo certo, mas do modo errado. E Davi prepara uma grande caravana, coloca aquela arca, significando a presença de Deus, em cima de um carro novo, ou em cima, digamos, de um carro de bois puxando aquele carro. Coloca em cima daquele carro, vai terceirizando o que era para fazer na obra de Deus.
Só, irmãos, que eu trago aqui, irmãos, uma mensagem bem simples nessa noite, que a obra de Deus nunca é terceirizada, ela é feita com a presença do nosso Deus, irmãos. Davi quis terceirizar, em vez de colocar, era para os levitas levar aquela arca nos seus ombros. Ele terceirizou exatamente para os bois puxar a arca, e não era aquilo que Deus estava pedindo para Davi. Agora, irmãos, para fechar aqui, irmãos, aí vem o Obed-edom na história. Davi coloca aquela arca em cima de um carro novo, e a arca simbolizando a presença de Deus, e lá vai Davi com toda a sua comitiva levando a arca. E aqui a história está narrando que ele colocava Aiô de um lado e Uzá do outro lado. Aiô ia na frente e Uzá ia do outro lado, levando a arca e os bois na frente, terceirizando o que não era para fazer. Mas quando chega no meio do caminho, acontece o massacre, a decepção vem, os bois tropeçam e a arca pende-se para cair. E a história está narrando que Uzá segura na arca e Uzá morre. A Bíblia fala que até as entranhas de Uzá foi queimada, foi sapecada pelo poder da presença de Deus. Não era para tocar no sagrado, mas ele tocou e morreu fulminado. É uma palavra objetiva, mas trazendo para os irmãos aqui nessa noite. E agora vem Obed-edom. Obed-edom vem do outro lado, porque Uzá morre, sabe aonde? Logo na esquina da casa do Obed-edom. Mas por que na casa de Obed-edom, irmãos? Tudo isso é uma simbologia, que com Deus não se brinca, mas tudo tinha um significado ali, irmãos. Uzá morre efeminado ali, e agora a arca está ali, a presença de Deus. E a presença de Deus está aqui nessa noite, meus irmãos. Uzá morre efeminado, as entranhas todas para fora. Aí vem a tristeza de Davi. O que eu fiz de errado? Onde eu errei? Sabe por que errou? Porque terceirizou o que não era para fazer. Era para os levitas e sacerdotes. Foi colocado no carrinho de boi. Era para colocar exatamente na cota dos levitas. Porque morre na esquina da casa de Obed-edom. Davi fala, e agora? Começa a chorar, começa a se prantear. E Obed-edom me traz na memória, irmãos, porque Obed-edom está naquele lugar ali, irmãos. Tudo isso é provisão de Deus, irmão, na vida dele. Me traz aqui na minha memória que Obed-edom estava na Gate, na terra dos filisteus, na terra dos gigantes, na terra de Golias, mas ele era um levita, estava em terra estranha. E aonde Uzá morre? Na porta do Obed-edom. Aleluia! Estão entendendo, irmãos? Onde ele morre? Não, na esquina de Obed-edom. E aonde vamos levar a arca? É a vista a casa. Quem mora naquela casa? Não sei. Era um ninguém, mas era Obed-edom, irmãos, um levita, irmãos. Me traz na memória que aquele levita, por algum motivo, estava escondido, estava decepcionado na vida, com ministério, que levita louvor, estava decepcionado por algum motivo. E quem entra na história? Davi chega na casa de Obed-edom, bate lá na casa de Obed-edom. Oh, quem mora aqui? Sai Obed, mas de onde tu vem? Oh, eu te conheço, tu é o Davi. Sim, tu é Davi, mas agora chegou a providência de Deus nas que tu és Obed-edom, mas eu estou trazendo essa arca e a presença de Deus está ficando dentro da tua casa. Obed-edom, ele olha para Davi, irmãos. Isso é uma conjectura. Davi, eu sou um camarada decepcionado com tudo. Eu já saí da terra dos levitas, vim me esconder aqui,
Não só ouço o barulho dos grilos, e tu vem me trazer a arca. Mas é aqui que eu vou deixar a arca. Mas a primeira coisa, mas o que eu vejo na história, é que Obed-Edom consertou a sua casa antes de receber a presença de Deus. A Bíblia fala que Obed-Edom reparou a sua casa e a arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. O homem que estava decepcionado, que estava a zero seu sonho, foi restaurado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O que eu trago aqui nessa noite, irmãos? Eu quero que você entenda. Talvez você está escondido de alguma coisa para fazer na obra de Deus, mas Deus está te achando nessa noite, está te vendo. O nosso Deus te busca, talvez eu não vejo, a direção não vê, mas o olhar do nosso Deus está te contemplando aqui nessa noite. Está te vendo e está dizendo, Obed-Edom, chega na minha presença, porque hoje é o teu dia, em nome de Jesus. Deus já está falando conosco. Você recebe esta palavra? Amém?